Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Renato Zanini, professor de matemática dos colégios vicentinos. E estou aqui para apresentar para você um teorema bastante conhecido pelos estudantes e por arquitetos, engenheiros, construtores, que é o teorema de Pitágoras. Pois é, você conhece esse teorema? Você sabe quem foi Pitágoras? Pitágoras, de acordo com a história da matemática, foi um grande matemático, filósofo, astrônomo, geômetra, músico, que se responsabilizou por fundar uma escola filosófica que tinha como princípio purificar a alma por meio do conhecimento e do pensamento. E o teorema de Pitágoras foi desenvolvido, comprovado e demonstrado nessa escola. Esse teorema ele traz uma relação matemática entre os lados de um triângulo retângulo, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos desse triângulo retângulo. Ou seja, é uma relação matemática entre os lados desse triângulo. E nós vamos comprovar esse teorema de uma forma significativa, usando uma estratégia bem interessante. Vamos lá? Primeiramente, é necessário reconhecermos um triângulo retângulo e os seus elementos, e em seguida observarmos a relação de igualdade que envolve as medidas dos lados desse triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras. E sabe onde vamos observar isso? Aqui, na minha camiseta. Olha lá, temos aqui um triângulo retângulo, que é chamado de triângulo retângulo pelo fato de possuir um ângulo reto. Os dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos, que aqui estão denominados pela letra B e C, e o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, que está denominado aqui pela letra A. E o teorema de Pitágoras se dá pela igualdade entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos, aliás, das medidas, da hipotenusa e das medidas dos catetos. Ok? E agora vamos comprovar o teorema de Pitágoras, usando o conceito de área. Vamos lá? Temos aqui um triângulo retângulo com lados medindo 3, 4 e 5 unidades de comprimento, sendo que 3 e 4 são medidas dos catetos e 5 unidades de comprimento é a medida da hipotenusa. Vamos observar que nessa figura, cada um dos lados do triângulo retângulo correspondem ao lado de um desses quadrados. E aí vamos justificar a relação de igualdade de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Vamos comprovar essa relação usando a igualdade entre as áreas desses quadrados. Então, para fazer isso, vamos calcular a área desse quadrado, que tem lados medindo 3 unidades de comprimento, e a área desse quadrado, que tem lados medindo 4 unidades de comprimento. Para isso, vamos medir a superfície, calcular a área e medir superfícies. Vamos preencher de quadradinhos aqui e aqui. E vamos verificar se a quantidade de quadradinhos que nós colocarmos aqui e a quantidade de quadradinhos que colocarmos aqui correspondem à quantidade de quadradinhos que preenchem esse quadrado maior. E aí comprovaremos o teorema de Pitágoras. Pois é, estamos aqui, olha, com o preenchimento das áreas, a medição das áreas desse quadrado e desse, sendo que cada um desses quadrados tem lados medindo 3 centímetros e 4 centímetros, aliás, 3 unidades de comprimento e 4 unidades de comprimento, respectivamente. Portanto, temos aqui 3 ao quadrado, que é o cálculo da área desse quadrado, que dá 9 unidades de área, 9 quadradinhos, e temos esse quadrado que tem
4 unidades de comprimento de lado e 16 unidades de área, ou seja, 4 elevado ao quadrado. E aí temos que, para comprovar o teorema, dizer e afirmar e mostrar que esses quadradinhos todos, mais esses quadradinhos todos, preenchem esse quadradão. Pois é, acabamos de comprovar o Teorema de Pitágoras pelo conceito de área. Então, vamos retomar. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Ok? Utilizamos o conceito de área para comprovar esse teorema. E olha que interessante esse quebra-cabeça que também comprova o Teorema de Pitágoras. A ideia é preencher essa região aqui com essas pecinhas e essa, e assim comprovar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver? E aí, Teorema de Pitágoras comprovado. Ok? Grande abraço para todos, pessoal!